O vereador Carlos Bolsonaro teve o pedido para visitar o seu pai no dia 7 de dezembro, que é seu aniversário, negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As normas de visitação deixam claro que elas devem ocorrer apenas nas terças e nas quintas. Ainda assim, Carlos Bolsonaro foi chorar nas redes sociais. Muito bem, vamos trazer a notícia completa para vocês. Sofia Labanca já está aqui para trazer todos os detalhes. Agora, Sofia, impossível não lembrar com os casos que foi a questão do presidente Lula, né? Mas a gente vai comentar sobre isso logo mais. Presidente Lula que não podia ir em enterro do irmão e agora o Carlos querendo sair, autorização especial para ver o pai no dia do aniversário dele, né? Não é nem no aniversário do pai dele, no dia do aniversário do próprio Carlos. Que vai fazer agora aniversário no domingo, dia 7 de dezembro. Não que vocês precisassem saber a data de aniversário do Carlos, mas agora já estão sabendo. Pediu para o Xandão para ir ver o pai e Xandão negou. Vamos ver qual a explicação. Vamos lá na Rádio Itatiaia ouvir a explicação de por que o Xandão negou. Foi um argumento bastante protocolar, viu, Eustáquio? Alexandre de Moraes ele negou esse pedido, afirmando que as normas internas da Superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro está preso, não permitem flexibilização. Por quê? Porque o ministro explicou que as regras de visitação são padronizadas para todos os custodiados, ou seja, todo mundo que está preso lá, ou em qualquer superintendência da Polícia Federal, deve seguir alguns critérios, como, por exemplo, dia da entrada de familiares, que só acontece às terças e quintas-feiras, que são os dias que o ministro tem liberado para essas visitas, né? Já teve visita do próprio Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, Jair Renan e também Michele Bolsonaro, são os parentes mais próximos que tiveram junto de Bolsonaro nesses dias, desde que ele foi detido. Essas visitas, elas ocorrem entre 9 e 11 da manhã, tem uma duração máxima ali de 30 minutos e tem uma limitação de 2 visitantes por dia, sempre em visitas individuais. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, essas regras são obrigatórias e servem para garantir a segurança e o funcionamento regular da unidade, especialmente em um momento de grande atenção sobre esse caso, né? Por isso o ministro indeferiu o pedido de Carlos Bolsonaro, fez um pedido para que ele altere a data da visita e ressaltou que a portaria que regula o espaço não autoriza essas visitas aos domingos. O despacho também reforça que o ex-presidente cumpre pena privativa da liberdade após condenação definitiva, o que impede escolhas pessoais sobre dias e horários de atendimento. Pois é, e então, assim, basicamente dizendo, amigo, é assim que funciona. Sabe, a gente não vai abrir exceção para vocês. O que eles estão pedindo é que fosse aberta uma exceção. E parece que o Lula Bolsonaro está com um pouquinho de dificuldade de entender que ele está preso em regime fechado. Sabe, eles estão achando que é a casa da mãe Joana. Mas, enfim, tanto estão achando que é a casa da mãe Joana que o Carlos saiu dessa e foi fazer drama no Twitter. Pedi para visitar meu pai, mesmo que fosse pelos 30 minutos estabelecidos no dia do meu aniversário, agora no dia 7 de dezembro, e o pedido foi indeferido por Alexandre de Moraes, ponto de exclamação. O que eu adoro aqui é o mesmo que fosse pelos 30 minutos estabelecidos. Ele acha, assim, tipo, ele já está pedindo uma exceção, pedindo para entrar no dia que não é o dia correto para visitação, e dá a entender que, não, o certo seria até mais do que 30 minutos. Não, querido, não. É assim, é uma pachorra, né, desse pessoal. E eu vou dizer que a reação do Carluxo ainda foi melhor do que a reação que ele teve quando o pai dele foi preso em regime fechado. Porque pelo menos ele não postou foto dele próprio chorando. Porque eu não estou brincando, ele fez isso. Lá no dia 24 de novembro, lembrando, o Bolsonaro foi para regime fechado no dia 22, Carluxo postou uma foto dele mesmo chorando, dizendo: na história do mundo, jamais as piores injustiças resistiram ao tempo. A maldade sempre encontra resposta e nenhum ciclo se encerra carregando tanto ódio contra um homem que sempre amou o seu povo e atuou dentro da Constituição, entregou mais ao Brasil, mesmo com muito menos.
Ele provou diante de todos que é possível fazer muito com pouco. Hoje foi estraçalhado ao atropelo da lei, assim como milhares de brasileiros que tiveram seus direitos violados. Essa conta não fecha na história, não pode fechar. É impossível que a verdade permaneça soterrada. É impossível que a perversidade e o sadismo triunfem enquanto o Senhor dos Exércitos vela pelos bons e pelos sentimentos mais puros do ser humano. Eu confio. E a foto dele chorando. Que isso, pavão misterioso. Filosofou, né? Eu queria dar os parabéns ao Alexandre de Moraes, porque ele conseguiu fazer o Carlos chorar. Né? Mas enfim, agora falando sério, Lúcio, eu tô achando interessante que na prática o que eles estão fazendo é testar os limites, né? O Alexandre de Moraes foi lá, levou o Bolsonaro para regime fechado, para a superintendência da Polícia Federal. A gente não sabe o porquê exatamente disso, se existia um plano de fuga aí da qual a Polícia Federal já estava sabendo e nós não, ou se foi só pela violação da tornozeleira propriamente dita. De qualquer forma, mais do que validado, né? Mais do que enfim, totalmente compreensível, mesmo que tenha sido apenas, muito aspas nesses apenas pela tornozeleira eletrônica. Eles cessaram o limite, o Xandão colocou o limite, foi mandado para a Superintendência de Polícia Federal e agora eles estão testando os limites de volta. E vai, visita, visita, visita. Eles cessaram o limite. Não, vamos tentar colocar isso fora do horário. O Xandão já falou, não, limite é esse aqui. É terça e quinta, 2 pessoas, 30 minutos. É isso que as regras estão dizendo. E vocês vão seguir as regras. Eles estão esperneando, porque eles acham que conseguem estender esses limites aí para além. Eu espero que o Xandão continue firme, porque eu não duvido que ocorra uma nova tentativa de fuga, né? E se for ocorrer, seria excelente para eles que isso ocorresse fora dos dias normais, porque se os dias normais são terça e quinta, é porque a estrutura da Polícia Federal está preparada para lidar com visitas às terças e quintas. Puxar isso para fora já é colocar a gente lá dentro num dia que não tem estrutura para lidar com isso. Ou, no mínimo, obrigar a colocar uma estrutura a mais que vai custar para o erário público, né? Então, tá certíssimo, Xandão. Tem que abrir exceção nenhuma para eles. A gente lembrou aqui no começo do corte, né, quando o Lula estava preso de forma arbitrária por Sérgio Moro, inclusive Sérgio Moro, que está sendo investigado, a sua vara está sendo investigada, né? Ficou meio estranho isso. A vara que o Moro trabalhava está sendo investigada. Desculpa, gente, eu perdi a linha do raciocínio. Mas a gente lembra muito que na época o Lula foi impedido de, inclusive, no velório, né, do seu irmão. Aliás, no velório do seu neto, né? Do seu irmão, perdão, do seu irmão, isso. Foi impedido, simplesmente foi impedido de ir. E não houve nenhum tipo de nenhum sentimento, nenhum tipo de feeling assim para deixar um ex-presidente que na época não estava condenado. Que fique muito claro, o Lula não estava condenado naquela época. Não era uma prisão de condenação final. Mas o Bolsonaro está. E aí, eu lembro muito bem, Sofia, da direita tripudiando em cima disso. Tripudiando em cima disso, falando, isso mesmo, presidiário não tem que sair da prisão para nada. Muita gente, claro, achou absurda essa decisão, mas eu lembro de muita gente da direita que estava tripudiando em cima da situação. E aí, a gente vê esse tipo de coisa do Carluxo chorando, as pitangas aí, né, só por não poder. Gente, não é festa, sabe? O Bolsonaro está preso, condenado a 27 anos de prisão. O Hernani lembra aqui, ó, a Zambelli fez piada sobre o assunto. Pois é. E aí, a gente está falando sobre
o filho comemorar um aniversário com o pai que tá preso num dia que não é o dia de visitação, cara. O que eles acham que tá acontecendo? Eles acham que é oba-oba? Não é. Né? Não é. Não é. É óbvio que se algo muito ruim acontecesse, como aconteceu com Lula perdendo um irmão, não sei o que vocês achariam, mas eu acharia que o Bolsonaro poderia ir no velório. Eu acho que deveria ser liberado para ele ir num velório de um familiar próximo. Espero que não aconteça, porque familiares próximos do Bolsonaro não tem nada a ver com ele. Mas eu acho que deveria. Agora, para um aniversário do filho, me poupa, tá? Me poupa. Acho que é importante esse tipo de situação, Sofia, para que o STF se mostre firme no que decidiu, no que condenou de forma técnica, inclusive nesse tipo de decisão. Não há abertura de precedente para esse tipo de palhaçada. Sim, o Bolsonaro, eu entendo que ele tenha um tratamento diferenciado por ser ex-presidente do país, como o Lula também teve um tratamento diferenciado. Ele não foi mandado para um presídio comum, como o Bolsonaro não foi mandado para um presídio comum. Agora, o ponto que me pega mesmo é, eu volto a dizer, a ideia de uma possível tentativa de fuga. Porque o Bolsonaro ele foi para regime fechado antecipadamente porque ele tentou violar a tornozeleira eletrônica, sendo que isso aconteceu no dia que estava sendo convocada uma vigília, sendo que tinha perto dele uma pista de avião da família Piquet, né? Então, e sendo que também tinha embaixadas a 15 minutos. Então, o risco de fuga é iminente. Você pegar e começar a deixar gente não autorizada entrar em dia na qual a estrutura da superintendência não está preparada para receber essas pessoas, para mim isso é muito perigoso. Muito perigoso. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.